Essa vai ser a nossa aula de progressões geométricas. Vamos tratar dos seguintes temas: razão de uma PG, tipos de PG, termo geral da PG, propriedades da PG, soma dos termos de uma PG finita e a soma dos termos de uma PG infinita. Esses são nossos objetivos para essa aula. Bom, vamos em frente. Primeiro é importante a gente definir o que é uma progressão geométrica, né? Estamos tratando aí de sequências numéricas, né? Então, como um exemplo inicial, temos a sequência numérica formada pelos elementos 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Então, para essa sequência, a gente observa que o primeiro termo, o A1, denominamos é o 2, o A2 é o 4, o A3 é o 8, o A4 é o 16, o A5 é 32 e assim sucessivamente. Percebe-se aqui que não se trata de uma progressão aritmética, pois ao tentarmos encontrar a razão na ideia de isso ser uma progressão aritmética, percebemos aqui, por exemplo, que 4 menos 2 é 2, 8 menos 4 é 4, logo não temos uma razão constante, né? o mesmo termo, quando subtrairmos um termo do seu antecessor. Então, não se trata aqui de uma progressão aritmética. Mas, quando a gente observa que a razão, né, a divisão de um termo pelo seu antecessor se mantém constante, né? Então observa A2 dividido por A1, ou seja, 4 dividido por 2, vai ser igual ao A3 dividido por A2, ou seja, 8 dividido por 4, que vai ser igual ao A4 dividido pelo A3, que vai ser igual ao A5 dividido pelo A4, todos esses gerando o mesmo valor, que para esse exemplo é 2. Então, nesse caso, percebemos que nós teremos uma constante não na subtração de um termo pelo seu antecessor, mas na divisão de um termo pelo seu antecessor. Uma outra forma de dizer isso é que cada termo seguinte é gerado pelo termo anterior vezes esse valor que nós encontramos aqui, que é a razão dessa progressão geométrica. Então, se a gente observar que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32, então percebemos aqui que se trata de uma progressão geométrica e não de uma progressão aritmética. Então, podemos dizer que quando uma sequência numérica apresenta uma razão constante entre seus termos consecutivos, chamando essa sequência de uma progressão geométrica. Nesse caso aqui, essa razão constante é 2, né? Então, o produto de cada termo dessa sequência por 2 gera o termo seguinte. No exemplo anterior, a razão que nós vimos lá era 2, né? Então tínhamos a sequência 2, 4, 16, 32, 64, 128, enfim. Então, obviamente que 4 dividido por 2 vai ser igual a 8 dividido por 4, que vai ser igual a 16 dividido por 8, e assim sucessivamente, sempre gerando essa razão constante aqui, essa razão 2 para esse exemplo, né? Vamos ver um outro exemplo aqui, né? Então, por exemplo, temos uma sequência formada pelos elementos 3, 15, 75, 375, 1875 e assim sucessivamente. Então, qual vai ser a razão dessa progressão geométrica? Basta pegar um termo e dividir pelo seu antecessor. Então, por exemplo, se a gente pegar o 15, que é o segundo termo, e dividirmos pelo 3, que é o primeiro termo, então 15 dividido por 3 dá 5. Esse 5 vai ser observado se você pegar qualquer termo e dividir pelo seu antecessor. Então, se eu pegar, por exemplo, 75 dividido pelo 15, isso vai dar 5 do mesmo jeito. Se eu pegar 375 e dividir pelo 75, a razão que a gente encontra é 5 da mesma maneira. Então, não importa quais são os termos que você vai pegar, se eu pego um termo e divido pelo seu antecessor, o resultado que eu obtenho é a razão dessa progressão geométrica. Vamos ver agora esses exemplos aqui, observa. Então temos aqui uma terceira sequência formada pelos elementos
3, 6, 12, 24, 48 e assim sucessivamente. Então, nesse caso, temos uma PG em que o primeiro termo é positivo e a razão dessa PG é 2, basta pegar um termo e dividir pelo seu antecessor. Então, se eu pego 6 dividido por 3, por exemplo, encontramos como razão o 2. Então, temos nessa PG um primeiro termo positivo e uma razão também positiva, sendo essa razão maior que 1. No exemplo 4, temos uma PG também, né? E que nesse caso o seu primeiro termo é menos 8 e sua razão é positiva, porém no intervalo entre 0 e 1. Então observa que se eu pego aqui o menos 8, multiplico por meio, temos como resultado menos 4. Se eu pego o menos 4 multiplico por meio, temos como resultado menos 2 e assim sucessivamente. Então, analisando essas duas progressões geométricas, percebemos o que elas têm em comum. No primeiro caso, temos uma PG, que o primeiro termo é positivo, a razão também é positiva, sendo ela maior que 1. No segundo caso, temos um primeiro termo negativo, que é o menos 8, e uma razão positiva, porém entre 0 e 1. Então, percebemos aqui que o atributo comum, né, um possível atributo comum entre essas duas progressões é o fato delas serem crescentes. Então, observa que essa sequência é uma sequência crescente, então, sendo o primeiro termo positivo e uma razão positiva maior que 2, garantimos aqui que essa progressão ela vai crescer infinitamente. Por outro lado, temos aqui uma sequência em que o primeiro termo é negativo, a razão é positiva, porém essa razão está entre 0 e 1. Então também percebemos que essa razão ela vai crescendo, embora todos esses termos sejam negativos, percebemos um crescimento entre elas. Haja vista que o menos 4 aqui ele está mais próximo do zero que o menos 8, da mesma forma que o menos 2 está mais próximo do zero que o menos 4. Então eu tenho um crescimento dessa progressão aqui, até me aproximando a zero. Mais à frente a gente vai falar de forma um pouco mais específica desse tipo de progressão geométrica. Mas podemos perceber que nesses dois casos temos então que a PG será crescente. Então podemos registrar que, podemos dizer que uma PG será sempre crescente quando acontecer essas duas situações. No primeiro caso, se o primeiro termo for positivo e sua razão for positiva maior que 1. No segundo caso, se o primeiro termo for negativo e sua razão positiva, porém entre 0 e 1. Então, nesses dois casos, garantimos que a progressão geométrica vai ser crescente. Por outro lado, vejamos aqui esses dois outros exemplos. Então, temos uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é negativo, menos 3, e a sequência é menos 3, menos 6, menos 12, menos 24, menos 48. Então, o que a gente consegue observar aqui? O primeiro termo é negativo, a razão é 2, a razão é um número positivo maior que 1. No outro exemplo, temos a progressão 8, 4, 2, meio e assim sucessivamente. Então, o que a gente observa aqui? Um primeiro termo positivo e uma razão também positiva, porém entre 0 e 1. Então, o que a gente consegue observar nessas duas progressões? Ambas são decrescentes. Então, observa, menos 3, menos 6, menos 12, menos 24, menos 48, essa sequência está se afastando do zero. Então, esses termos eles vão diminuindo à medida que eu vou multiplicando cada termo pela razão 2. Então, nesse caso em que o primeiro termo é negativo e a razão é positiva maior que 1, temos que a progressão vai ser decrescente. No outro exemplo, embora todos os termos sejam positivos, eu também percebo que há um decrescimento desses valores. Então, aqui eu tenho um primeiro termo positivo, porém eu tenho uma razão entre 0 e 1, fazendo com que os termos seguintes venham a decrescer à medida que eu multiplique o termo anterior pela razão, que nesse exemplo aqui a razão é meio. Então, toda vez que eu tiver uma sequência em que o primeiro termo é positivo e a razão, embora positiva, seja um valor entre 0 e 1, eu percebo que essa sequência ela vai ser decrescente, se aproximando aí de 0. No primeiro caso,
eu tenho valores negativos, né? O primeiro termo negativo, uma razão positiva maior que 1, também vou verificar que essa progressão geométrica vai ser decrescente. Então, característica aqui das progressões geométricas decrescentes vão ser essas. No primeiro caso, tendo uma progressão em que o primeiro termo for negativo e a razão um número positivo maior que 1. No segundo caso, embora tenhamos aí um primeiro termo positivo, quando a razão estiver compreendida no intervalo entre 0 e 1, teremos também uma PG decrescente. Perfeito? No caso das progressões geométricas, essa classificação não se limita a perceber se ela é crescente ou decrescente. Nós temos esses 3 outros casos aqui que são fáceis também de perceber, né? A gente pode dizer que uma progressão ela vai ser alternante, vai ser constante ou estacionária. Então, ela pode ser crescente, pode ser decrescente, pode ser alternante, pode ser constante ou pode ser estacionária. Para que ela seja uma alternante, né, eu tenho que verificar aqui a alternância entre os sinais. Então, observa nesse exemplo que eu tenho uma progressão em que o primeiro termo é negativo e a razão dessa progressão também é negativa. Então, por exemplo, nesse caso aqui que a razão é menos 2, quando a gente pega o menos 3 multiplica por menos 2, no produto de sinais eu tenho um resultado positivo, que é menos 3 vezes menos 2. Então, menos com menos dá mais, 3 vezes 2 dá 6. Então, fica 6 positivo. Quando eu multiplico novamente pela razão, o sinal resultante vai ser negativo, porque temos aqui o 6 como sinal positivo, a razão negativa, mas com menos dá menos, 6 vezes 2 dá 12, então o sinal volta a ser negativo. À medida que eu multiplico pela razão, o sinal fica positivo, multiplicando de novo pela razão, o sinal fica negativo. Então percebemos aí uma alternância no sinal dos termos dessa progressão. Então, aqui a gente não pode dizer nem que ela é crescente, nem que ela é decrescente, né? Exatamente por conta dessa alternância dos sinais. Então, caracterizamos essa PG como uma PG alternante. Observa o outro exemplo. Eu tenho uma PG cujos termos são 8, 8, 8, 8 e assim sucessivamente. Nesse caso, é evidente perceber que a razão é 1, né? Que é o elemento neutro do produto. Perfeito? Então, sempre que o Q for igual a 1, os termos eles não vão se alterar. Então, nesse caso, a gente diz que essa PG é uma PG constante. E, por último, a gente diz que uma PG é uma PG estacionária quando a razão dela for 0. Então, um exemplinho aqui, pegamos uma PG cujo primeiro termo é 4. No momento que eu multiplico esse 4 por 0, o próximo termo vai zerar e todos os outros termos serão iguais a 0. Perfeito? Então, podemos ter uma PG crescente, nos casos que nós vimos anteriormente. Podemos ter uma PG decrescente também nos exemplos, nos casos que vimos anteriormente, mas podemos também ter uma PG alternante, uma PG constante, uma PG estacionária, considerando aí os exemplos que nós vimos. Então, ela vai ser alternante quando um primeiro termo for positivo ou negativo e a razão for negativa, e aí você vai perceber que haverá alternância no sinal dos seus termos. Então, nesse caso, chamamos a PG de alternante. Nos 2 próximos exemplos são mais fáceis da gente entender. Então, ela vai ser constante quando não há variação aqui entre os termos. Isso acontece quando a razão for 1. E, no último exemplo, ela vai ser estacionária quando a razão for 0. Então, independente de quem seja o primeiro termo, os próximos termos serão todos 0, visto que a razão é 0. Como um exercíciozinho aqui, vamos classificar essas progressões. Então, observa aqui o primeiro exemplo. Temos uma progressão em que o primeiro termo é 1, o segundo é menos 2, o terceiro é 4, o quarto é menos 8, depois 16. Então, observa que percebemos aqui uma alternância nos sinais dessa progressão geométrica, né? Então, nesse caso, podemos dizer que essa PG é uma PG alternante. Vamos marcar aqui um Azinho para caracterizar essa progressão. Nesse caso, no segundo exemplo, temos uma PG que o primeiro termo é negativo, menos 9, e os próximos termos vão ser menos 3, menos 1, 1/3. Então, observa que os termos são negativos,
o primeiro termo é negativo, a razão dessa progressão é uma razão positiva, que vai ser 1/3. Né? Então, se eu pegar esse menos 3 aqui e dividir por menos 9, encontramos a razão exatamente 1/3. Então, percebemos aqui que essa razão está compreendida entre 0 e 1, ela é positiva e está compreendida entre 0 e 1. Então, nesse caso, esse é um dos casos em que a PG é uma PG crescente. Então, temos aqui nossa PG crescente. No terceiro exemplo, primeiro termo negativo, próximo termo, né, é menos 10, depois menos 50, depois menos 250. Então, o que a gente percebe aqui? Primeiro termo negativo, a razão é fácil calcular, se a gente pega o menos 10 e divide por menos 2, o resultado disso é 5. Então, temos um primeiro termo negativo, uma razão positiva maior que 1, né? A razão 5. Então, nesse caso, temos aí uma PG decrescente. Esse é um dos casos da PG decrescente. No quarto exemplo, temos uma PG que todos os elementos são iguais, né? Então, nesse caso aí, caracterizamos essa PG como uma PG constante, já vista aí que a razão vai ser 1, né, nesse exemplo. E no último exemplo, temos uma PG que o primeiro termo é 11, os próximos termos serão 0, isso vai acontecer quando a razão é 0, então temos aqui uma PG estacionária, perfeito? Vamos em frente. Bom, vamos analisar aqui como é que a gente define o termo geral de uma PG. Então, numa PG qualquer, assim como acontece em qualquer sequência, né, definimos aí como sendo o A1 o primeiro termo, o A2 o segundo termo, o A3 o terceiro termo, e assim sucessivamente. Então, para uma PG do tipo A1, A2, A3, A4, A5, A6, AN, né, vamos ter aqui que o A1 eu vou escrever como sendo o próprio A1, o A2 vai ser o produto desse A1 pela sua razão, né, o A3 vai ser o termo anterior, né, o A2 vezes a razão, mas como esse A2 eu posso escrever como sendo A1 vezes a razão, né, como isso aqui é um produto, podemos dizer então que o A3 vai ser o produto do A1 pela razão ao quadrado, porque teremos aqui Q vezes Q, Q ao quadrado. Da mesma maneira, podemos dizer que o A4 vai ser o anterior, o A3 vezes a razão. Como o A3 escrevemos como A1 vezes Q ao quadrado, temos aqui A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. Q ao quadrado vezes Q dá Q ao cubo. Então eu posso dizer que o A4 é o A1 vezes o Q elevado à terceira potência. Da mesma maneira, o A5 vai ser o A4 vezes Q, que vai gerar aqui A1 vezes Q à quarta. Então o que a gente consegue observar? Para cada um desses termos, o A1 ele é fixo e o Q ele gera uma potência, né? Que aqui no primeiro caso o expoente é 0, no segundo caso o expoente é 1, no terceiro o expoente é 2, no quarto o expoente é 3, no quinto termo o expoente é 4. Então percebemos sempre que para um determinado termo, essa potência ela vai ter a base Q, que é a razão, e o expoente vai ser n-1. Né? Então observa, para o segundo termo Q elevado a 1, para o terceiro termo Q elevado a 2, para o quarto termo Q elevado a 3 e assim sucessivamente. Então podemos dizer que o AN vai ser escrito como sendo o primeiro termo vezes o produto de Q elevado a n-1. Então fixamos aqui o termo geral de uma progressão geométrica, né, como sendo o AN, e esse AN vai ser igual a 1 vezes Q elevado a n-1. Então é o produto do primeiro termo pela uma potência, onde o Q, a razão, é a base, e o expoente vai ser esse n aqui menos uma unidade. Vejamos aqui um exemplo. Então, dada a PG S, formada pelos elementos 2, 14 e 98, eu quero saber quem é o seu sexto termo. Então, o que a gente precisa aqui? Conhecer o primeiro termo, conhecer a razão. Né? Então, sabemos aqui que o primeiro termo é 2, já está dito no problema. Para que possamos calcular a razão, basta pegar um termo e dividir pelo seu antecessor. Então, 14 dividido por 2 dá 7, essa é a razão da progressão geométrica. Então, teremos aqui o A1 igual a 2. Quero saber quem é o sexto termo, então n vai ser igual a 6 e a razão é 7. Escrevendo aqui o termo geral, sabemos que AN vai ser o A1 vezes Q elevado a n-1. Então,
Então, no lugar do n, eu coloco um 6 aqui para indicar que é o sexto termo que a gente vai calcular. O A1 é o 2, já está dito aqui no problema. A razão é o 7, que nós calculamos. E o expoente vai ser n menos 1. Como n é 6, 6 menos 1 é 5. Calculando aqui o resultado dessa potência, 7 elevado à quinta vai ser 16.807. Multiplicando por 2, teremos aqui 33.614. Esse vai ser o sexto termo dessa progressão geométrica. Vejamos outro exemplo. Temos aqui uma PG, sabemos que o primeiro termo é 5, o quinto termo é 405, queremos saber quem é a razão dessa progressão geométrica. Então, ok, temos então o primeiro termo igual a 5, temos que o A5 é 405, né? Então, vamos escrever o termo geral novamente, sabendo aí que o A1 é 5, o N é 5 e o A5 é 405. Então, temos que AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, teremos que o A5 vai ser A1 vezes Q elevado a 4. Né? Lembrando que aqui o expoente é sempre o N menos 1. Então, o A5 já foi dito, já é dado no problema, é 405. O A1 também é dado no problema, é 5, né? Vezes Q elevado a 4. Pegando esse 5, passando para cá, dividindo, teremos 405 dividido por 5, que vai dar 81. Né? Então, temos aqui uma equação exponencial, em que, por um lado, temos 81, que pode ser escrito como 3 à quarta, né? Fatorando 81, encontramos aqui o 3 à quarta, igual a Q à quarta. Então, como os expoentes são iguais, concluímos, então, que Q vai ser igual a 3. Então, a razão dessa progressão geométrica é 3. Perfeito? Vamos mais um exemplinho aqui. Temos uma PG finita de razão 2. Sabemos que o primeiro termo é 7 e que o último termo é 896. Queremos saber aí a quantidade de termos dessa progressão geométrica. Então, nesse caso, conhecemos o primeiro termo, que é 7, conhecemos a razão, que é 2, e conhecemos o último termo, que simbolizamos aqui por AN, visto que não sabemos quem é o N, exatamente isso que a gente quer saber. Da mesma forma, vamos escrever o termo geral, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN é o último termo que foi dado, 896. A razão, o primeiro termo é 7, a razão é 2. Então, teremos 896 igual a 7 vezes 2 elevado a N menos 1. Dividindo 896 por 7, encontraremos aqui 128. Então, temos que 128 é igual a 2 elevado a N menos 1. Fatorando 128, encontramos 2 elevado a sétima. Né? Então, novamente, teremos aqui uma equaçãozinha exponencial. 2 elevado a sétima igual a 2 elevado a N menos 1. Né? Então, nesse caso, como as bases são iguais, os expoentes também deverão ser iguais. Daí, concluímos que N menos 1 tem que ser igual a 7, o que nos leva a N igual a 2. Ok? Vamos seguir. Bom, vamos começar agora a analisar aí duas propriedades básicas das progressões geométricas. Observe esse exemplo aqui. Temos uma progressão geométrica formada pelos termos 2, 6, 18, 54, 162 e assim sucessivamente. Então, é uma progressão geométrica que o primeiro termo é 2 e a razão é 3. Né? Facilmente a gente calcula pegando um termo qualquer dividindo pelo termo anterior. Então, o que a gente vai observar aqui? Observa, vou marcar aqui o 18, vou marcar o 162, né? E vou multiplicar esses dois termos. Então, observa que 18 vezes 162 gera aqui como resultado desse produto o número 2.916. Vou marcar o 6, vou marcar o 486 e percebo que quando eu multiplico esses dois termos, o resultado também é 2.916. Da mesma maneira, vou marcar o 2, vou marcar 1458, né? Percebemos aqui também que o produto dá o mesmo resultado, 2.916. Então, temos aqui a nossa primeira propriedade.
Numa PG, o produto dos extremos, dos termos extremos, é sempre uma constante, é sempre o mesmo valor, né? Então, nesse exemplo, pegamos aqui os extremos 18, 162, 6, 486, 2, 1458. Percebemos, então, que o produto desses valores vai gerar sempre o mesmo resultado. Isso vai acontecer, não obviamente com esse resultado, mas com outros resultados, se eu pegar quaisquer valores aqui dessa sequência, desde que eles obedeçam a uma simetria, né? Então, da mesma forma, se a gente pegar outros valores aqui dessa sequência, a gente vai perceber que sempre que eu multiplico os termos equidistantes, o resultado desse produto vai ser igual. Por consequência disso, temos aqui uma segunda propriedade também interessante, por isso que eu mantive esse 54 separado aqui, né? Então, observa que, se eu calcular a raiz quadrada de 2.916, o que eu tenho como resultado é exatamente o 54, né? Isso ocorre em função dessa segunda propriedade. O termo central vai ser a média geométrica dos extremos. Então, o 54 ele pode ser calculado como a média geométrica desses extremos, de qualquer deles, né? Então, se eu pegar para qualquer outro, né, quaisquer outros valores dessa sequência, a gente vai perceber a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 6 vai ser a média geométrica entre 2 e 18. Se eu pegar o 18 e multiplicar por 2, encontramos como resultado 36. Raiz quadrada de 36 dá exatamente o 6 aqui que está no meio. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui com a 486. Se eu multiplicar 162 por 1458 e tirar a raiz quadrada, temos como resultado 486. Se eu pegar o 54, multiplicar por 486, tirar a raiz quadrada desse produto, o resultado que encontra é o 168. Enfim, para qualquer valor intermediário, esse cara vai ser a média geométrica dos seus extremos. A propriedade ela é muito importante. Bom, vamos agora analisar aqui como é que a gente faz para calcular a soma dos termos de uma PG. Vamos analisar isso em dois casos, no caso de uma PG finita, no caso de uma PG infinita. Então, nesse primeiro caso, estamos considerando aqui uma progressão geométrica finita, do tipo A1, A2, A3, A4, assim sucessivamente, com uma razão que não seja nem 0 e nem 1. Então, podemos dizer que a soma dos n termos dessa progressão vai ser exatamente a soma do A1 com o A2, com o A3, com o A4, com o A5, com o A6, com o AN. Então, vou marcar isso aqui como uma primeira equação. E a ideia, para compor aqui um raciocínio, é pegarmos todos esses valores dessa soma e multiplicarmos por Q. Então, eu vou pegar esse SN aqui, todos os seus valores, multiplicar por Q. Então, teremos Q vezes SN, teremos A1 vezes Q, A2 vezes Q, A3 vezes Q, e assim sucessivamente, até o AN, que eu também vou multiplicar por Q. A questão é, quando eu multiplico A1 pelo Q, o que a gente gera é o A2. Quando eu multiplico o A2 pela razão, a gente gera o A3, e assim sucessivamente. Então, essa sequência Q vezes SN, ela vai ser escrita como sendo A2 mais A3 mais A4, pontinho, 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 mais AN mais AN vezes Q. Perfeito? Vou marcar isso aqui como um 2, e a ideia é fazer a subtração dessa equação por essa equação aqui. Então, se eu pego as duas equações, vamos colocá-las aqui, né? Então, Q vezes SN, que é o A2 mais A3 mais A4 mais AN vezes Q. Se eu subtrair por SN, que é A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais AN, o que eu percebo? Que vamos ter aqui A2 menos A2, A3 menos A3, A4 menos A4, AN menos AN. Esses termos vão se cancelar. Então, o que vai sobrar dessa subtração? Q vezes SN menos o SN, e aqui AN vezes Q menos o A1. Perfeito? Colocando o SN em evidência, temos então SN vezes Q menos 1. Né? Então, SN vezes Q menos 1 vai ser o AN vezes Q menos 1, que é o resultado dessa subtração aqui. Colocando Q menos 1, né? Dividindo tudo aqui por Q menos 1, teremos então que SN vai ser
AN vezes Q menos A1 dividido por Q menos 1. Porém, a gente sabe que o AN pode ser escrito como sendo A1 vezes Q elevado a N menos 1. Substituindo aqui, no lugar do AN, colocando A1 vezes Q elevado a N menos 1, como temos AN vezes Q, teremos que o Q elevado a N menos 1 vezes Q, conserva a base, somos expoentes, vamos ter como resultado dessa potência o Q elevado a N, né? Que teremos aqui Q elevado a N menos 1, mais o 1 do expoente aqui, né? Menos 1 mais 1 dá 0, sobra então o Q elevado a N. Então vamos ter o A1 vezes Q elevado a N menos o A1, tudo dividido por Q menos 1. Colocando o A1 em evidência, teremos A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Então, a soma dos finitos termos de uma PG vai ser dada pelo produto entre o primeiro termo e Q elevado a N menos uma unidade. Tudo isso dividido por Q menos 1. Perfeito? Vejamos um exemplinho aqui para compreendermos como é que isso funciona. Então, queremos calcular a soma dos 10 primeiros termos da PG. Menos 3, 6, menos 12, 24 e assim sucessivamente. Então, é uma PG que os sinais se alternam, mas isso não vai gerar implicação nenhuma no nosso resultado. Então, o que a gente precisa observar aqui, temos o n igual a 10, então queremos calcular a soma dos 10 primeiros termos, então, nesse caso, o n vai ser igual a 10. O primeiro termo é menos 3 e a razão é menos 2. Né? Então, conhecendo aqui a quantidade de termos, o primeiro termo e a razão, vamos aplicar a nossa formulazinha. Então, sabemos que Sn vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Então, o S10, né, que é a soma dos 10 termos, vai ser o A1, que é menos 3, a razão, que é menos 2 elevado a 10, menos 1, dividido pela razão menos 1. Essa potência aqui com a base negativa, como o expoente é par, né? Então, base negativa com o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Então, menos 2 elevado a décima vai ser 1024. 1024 menos 1 vezes menos 3 dividido por menos 3, que é o resultado dessa soma aqui, né? Menos 2 menos 1. Então, teremos como resultado menos 3. Como a gente pode simplificar aqui o menos 3 com menos 3, o resultado disso vai ser 1024 menos 1, que é 1023. Tranquilinho de calcular. Por fim, vamos analisar aqui como é que é possível calcular a soma dos termos de uma PG infinita. Então, essa soma dos termos de uma PG infinita, ela só pode ser calculada nessa condição aqui, né? Então, vamos considerar uma PG infinita com um A1 diferente de 0 e a razão entre 0 e 1. Porque nesse caso, a gente vai perceber que essa progressão ela vai ser uma progressão, uma PG convergente, né? E a soma dos seus termos ela vai convergir para um determinado valor que a gente está chamando aqui de Sn. Então, se o Sn é dado por A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1, né? Como a gente sabe que esse Q é um valor entre 0 e 1, né? Então o módulo desse Q vai ser menor que 1, temos que essa potência Q elevado a N, se eu faço o N crescer infinitamente, né? Crescer tendendo aí a mais infinito, né? Essa potência ela vai tender a 0. Isso é fácil a gente observar, visto que esse Q é um número entre 0 e 1. Tá? Então, esse Q vai ser uma fração, né, em que o denominador dessa fração vai ser maior que o numerador. Então, eu vou ter sempre um valor dividindo por alguém que vai ser maior que ele. Quando eu faço isso tender a mais infinito, quando eu faço essa potência tender a mais infinito, né? Então quando eu pego essa razão que está entre 0 e 1 e elevo a um expoente, fazendo esse expoente tender a mais infinito, percebo então que essa potência vai tender a 0, vou gerar aí uma sequência de valores que vão ser decrescentes, tendendo a 0. Então se esse Q elevado a N vai tender a 0, aplicando isso aqui nessa formulazinha, vamos eliminar esse Q elevado a N, porque isso vai tender a 0, teremos então A1 vezes menos 1 dividido por Q menos 1. Dividindo tudo por menos 1, temos como resultado final o A1
dividido por 1 menos Q. Então a gente só inverte aqui para não ficar com o A1 com o sinal negativo. Então, no caso de uma PG infinita, né, observando que a razão é um número entre 0 e 1, podemos calcular a soma dos seus infinitos termos como sendo o A1 dividido por 1 menos Q. Vejamos um exemplinho. Então, eu quero calcular a soma dos infinitos termos da PG formada pelos elementos 1, 1 terço, 1 elevado a 9, 1 nono, 1 27avos, assim sucessivamente. Então, observa, o primeiro termo é positivo, é 1, a razão também é positiva, e entre 0 e 1. Né? Então, se eu pegar 1 terço e dividir por 1, o resultado disso é 1 terço. Né? Então, a razão aqui é 1 terço, é um número entre 0 e 1. Então, se adequa aí ao caso da soma dos termos de uma PG infinita. Então, nesse caso, sabemos que a soma dos termos de uma PG infinita vai ser A1 dividido por 1 menos Q. Como A1 é 1 e a razão é 1 terço, né? Fazendo as continhas aqui, subtraindo 1 menos 1 terço, temos como resultado 2 terços. Divisão de frações, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, temos como resultado aqui a soma igual a 3 meios. Ok? Ótimo, então o que vimos hoje, né, são os conceitos relativos à PG. Então, a gente analisou essa sequência, como é que ela se forma, a razão, analisamos aí quando que a PG é crescente, quando a PG é decrescente, além das outras características, vimos aí que as propriedades, soma dos termos, perfeito? Orientações finais, veja o vídeo quantas vezes for necessário, façam aí os exercícios propostos e é importante sempre estar discutindo e aumentando aí o nível de complexidade dos exercícios para dominar bem esses conceitos, ok? Então, terminamos aqui nossa aula, até a próxima.